Fala aí, engenheiro Márcio, beleza? E aí, Daniel, como é que tá? Boa noite. Tranquilo? Tá me escutando bem? Tô sim. Eu tá me conseguindo Legal. me ouvir bem também? Tô te ouvindo bem. Quem estiver Perfeito. escutando bem aí o engenheiro Márcio também, galera, manda um ok aí no chat do YouTube, só pra gente saber quem tá escutando bem, tá? Lembrando, quem tá aqui no Instagram agora, eu tô entrevistando um engenheiro mecânico no YouTube. E se você quiser ir pro YouTube agora, link da bio, tá? Vai lá no link da bio e acessa lá canal do YouTube, vai ter lá assim. E aí você vai encontrar essa live rolando lá no YouTube agora. Beleza? Gero Márcio, primeiramente, obrigado, tá, por estar aqui com a gente, por ceder um pouco do seu tempo, por compartilhar aí um pouco do seu tempo, um pouco das suas experiências. E é isso, cara. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço pela oportunidade. É sempre bom estar batendo esse papo. Acho que é bom para todo mundo. Eu gosto também de estar falando um pouco da minha história, porque eu meio que precisei disso quando eu estava começando. Então, eu olhando a história de algumas pessoas, isso ali meio que foi me inspirando e foi me dando norte para começar em algumas áreas. Então, cara, isso aqui que a gente está fazendo é algo extremamente relevante para muita gente. Tem gente que não vai dar valor, mas é algo extremamente relevante. Exato. É como tudo na vida, né? Tem muita gente que dá valor, mas tem muita gente que não dá valor. E sinto muito, né? Para quem não der valor, não tem, né? Vai perder muita coisa. Mas é isso que você falou, é importante, né? Para quem está começando, é muito importante isso. Você ter ali a noção, ter ali uma experiência, por quem já passou por isso, né? Melhor forma de você chegar em algum lugar é você saber com as pessoas que já chegaram lá, como que ela fez para chegar lá. É o básico, né? E é isso, esse que é o objetivo aqui dessas lives. Obrigado. Perfeito. Eu digo a Então vamos mesma lá. coisa porque Pode só falar. complementar um pouco. Eu digo a mesma coisa porque, no meu caso, por exemplo, quando eu saí da faculdade, ainda bem que eu já tinha um estágio antes, mas eu conheço pessoas que estudaram comigo, conheço outras pessoas também que, quando saíram, tinha aquela insegurança. E eu mesmo já trabalhando na área, já tinha, assim, uma insegurança. Então, quando a gente tem uma ajuda de alguém que já tem uma experiência, que já tem uma expertise e consegue passar aquilo ali pra gente, cara, é uma coisa muito massa, realmente é muito massa. Show, legal. Então, para a gente começar, cara, queria que você contasse um resumo da sua história. Quando você começou a fazer engenharia mecânica, por que que fez, se já trabalhou CLT ou não, e como que chegou aí na ideia de trabalhar como autônomo. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Márcio Saraiva. Eu sou engenheiro mecânico há pouco menos de um ano, na verdade. Eu sou do interior do Maranhão. Eu comecei estudando por lá e eu vim para a capital São Luís para fazer faculdade. Foi um curso que, em primeiro momento, eu não sabia que era o que eu gostava. Depois que eu fui fazendo, eu fui me encontrando. Essa área industrial, para mim, é uma área, cara, muito boa mesmo. Eu gosto de estar no meio daquelas máquinas, de tudo. E eu comecei na engenharia mecânica só em relação ao mercado de trabalho. Eu comecei como estagiário numa empresa. Já fui estagiar um pouco tarde, já estava no oitavo período. Inclusive, eu me cobrava muito por isso, porque a gente sabe que a faculdade não vai ensinar tudo, ensina pouquíssima coisa do que a gente precisa para o mercado de trabalho. Então, eu tinha um certo peso na consciência, mas eu comecei já a trabalhar. E assim que eu saí do serviço, foi um estágio na área de projetos, foi um estágio muito bom. E assim que eu já saí do serviço, eu me formei e eu já tinha em mente que eu queria ter a minha empresa, eu queria trabalhar como autônomo, porque eu não consigo me encaixar muito no CLT. Eu acho que não combina muito comigo. Então eu sempre tinha em mente que eu queria ter minha empresa e queria trabalhar como autônomo. E eu sempre arrisquei isso, mesmo não tendo garantia de nada, mesmo não tendo essas certezas. Mas ainda assim, eu trabalhei como CLT na faixa de uns 2 anos, na época que eu estava me formando. Me formei, continuei como CLT, mas em paralelo eu estava montando a minha empresa, não formalmente, mas informalmente, com nome, alguns serviços e tudo. Mas ainda assim eu estava montando a minha empresa, eu já conseguia pegar alguns serviços. Na época que eu trabalhava, eu consegui fazer contato com algumas pessoas da área aqui do Porto, da área industrial, e isso, eu digo para vocês, é uma coisa muito boa, porque ter contato é muito bom, ter network, tanto para a gente conseguir, por exemplo, fechar um serviço. Se tem uma pessoa que tem um serviço que sabe que eu sei fazer, então ela me indica, e o contrário também. Além disso, também a gente pode aprender com outras pessoas. Então, se o engenheiro Daniel sabe uma coisa que eu não sei, e a gente é amigo, eu vou lá, cara, como é que faz isso aqui? Me ensina isso aqui. Então, essa humildade é uma coisa muito boa também para a gente que está aqui. A gente sempre vai aprender, a gente sempre está aprendendo, mas a gente tem que ter em mente que a gente tem muita coisa para ensinar também.
Então, um resumo geral foi que eu comecei na engenharia já tendo em mente que eu queria entrar como autônomo. E essa comunidade do Tubarão eu peguei justamente quando eu estava me formando. E, cara, foi um boom gigantesco para eu começar literalmente como autônomo, certo? Foi uma coisa que encaixou perfeitamente. Show. E então você falou que você terminou a faculdade e trabalhou 2 anos CLT. Esses 2 anos que você trabalhou CLT, você era engenheiro mecânico ou não? Eu finalizei a faculdade como projetista. Eu era projetista de uma empresa. Projetista. E eu já fazia serviço de engenheiro, mas eu ainda não era engenheiro da empresa, mas eu acabava fazendo serviço. Mas ainda assim foi muito válido para a questão de aprendizado. Tá, então você fazia algumas funções, mas não era registrado como engenheiro. Perfeito, isso mesmo. Legal. E o que te fez abrir os olhos para o mercado do engenheiro mecânico autônomo? Você já me conhecia nessa época ou não? Você já tinha essa ideia de trabalhar autônomo? Como é que surgiu essa ideia? Eu já tinha ideia assim, já te conhecia, e eu gostava muito da ideia da gente ter essa liberdade de tempo, liberdade financeira e geográfica, uma coisa que eu prezo muito. Então, isso é uma coisa que veio me abrindo os olhos. Então, eu vi que era uma oportunidade que é uma área que eu gosto, certo? E essa área de autônomo, vários projetos e tudo. Então é uma área que eu gosto e sempre me despertou. E quando eu juntei o útil ao agradável, que foi entrar na comunidade, a partir dali foi uma mudança enorme. Já eu entro com mais detalhes daqui a pouco. Show. E o que te fez olhar para esse mercado do engenheiro mecânico autônomo? Eu quero dizer o seguinte: o que te incomodava nessa época? Porque você já era projetista, você já fazia algumas coisas ali de engenharia mecânica, mas qual que era o seu problema nessa época que te fez procurar algo novo? Cara, principalmente a pressão que eu tinha nessa empresa. Como eu já estava executando funções de que eu não era, e eu via que eu também não estava sendo reconhecido, isso ali foi me desmotivando para o CLT e foi me motivando mais ainda para eu buscar o meu próprio negócio, porque eu via que eu conheço algumas pessoas que se destacaram também como autônomo, e eu via, rapaz, esse cara ele conseguiu, ele tá com um padrão de vida bacana, ele tá feliz no que ele tá trabalhando, então isso ia me motivando. Tá, e como é que você se sentia nessa época lidando com esses problemas? Você formado e passando, né, por esses problemas. Qual que era o sentimento, assim, basicamente? Cara, é um sentimento ruim porque a gente está num local que a gente vê que a gente não está sendo valorizado, com uma pressão psicológica, isso aí é ruim, ruim demais. É um sentimento assim que eu sinceramente não desejo para ninguém. Tá, você tinha perspectiva de ser engenheiro mecânico nessa empresa, não? Não, não ia chegar nesse ponto. Não chegava, né? Eu pergunto porque tem muitas pessoas nessa situação, né, que trabalham em empresas e a gente sabe que não tem espaço para todo mundo, né? Que são muitos engenheiros mecânicos para poucas vagas CLT, para minúsculas vagas CLT, né? Então aí acaba que algumas empresas até têm uma perspectiva e outras não, né? Então isso Sim, acaba abrindo muito, né, esse leque aí para o engenheiro mecânico autônomo. E, justamente. e, e como que você me conheceu e o porquê que você quis dar esse voto de confiança de entrar no meu treinamento, entrar na comunidade? O que te levou a isso? E como você me conheceu? Eu te conheci pelo Instagram, eu estava vendo alguns anúncios alguns stories, e acabou aparecendo ali um anúncio teu, um patrocinado. E eu comecei a olhar a declaração das pessoas, como tu mostrou ainda há pouco, antes de eu entrar, e eu via que dava para ver claramente que isso ali não era besteira, era algo realmente real, que funcionava e que estava dando certo com algumas pessoas. Então, eu percebi também, como eu já trabalhar nessa área, que realmente é um mercado que tem espaço, o espaço para engenheiro. E como eu já estava formado também, valeu a pena arriscar e foi um passo que eu dei. Foi um tiro no escuro, como a gente costuma dizer aqui, mas ainda assim foi válido demais essa tentativa. Foi uma aposta, mas que teoricamente você sabia que tinha algum sentido, né? Exatamente. Show. E cara, me conta agora um pouco de como que você está atuando, quais são as áreas que você já tem atuado, como que tá, quais serviços já fez. Não precisa falar nome de empresa, tá? Até porque eu sei que muitos serviços são Perfeito. confidenciais, etc.
mas pode falar como que tá, quais áreas atua, quais tipos de serviço. O meu forte hoje é projetos mecânicos. Eu trabalho muito com estrutura metálica. Mas quando eu comecei, que eu estava ainda engatinhando no mundo empresarial, é normal de todo mundo, eu tinha algumas incertezas, eu tinha medo de algumas coisas, eu tinha medo de não dar certo, eu tinha insegurança em algumas coisas, e foi justamente a época que eu vi que eu precisava de uma ajuda, que no caso foi a tua ajuda. Para quem quer ser autônomo, cara, eu indico super essa comunidade, porque ela vai, além de ensinar como tu vai desde buscar cliente, como tu vai conversar, como tu vai tratar o teu Instagram, então vai ensinando tudo isso. E isso aí ajudou demais para mim que estava começando. Então, foi uma fase que eu precisei demais e hoje eu consegui dar um boom na minha empresa e hoje eu tenho um contrato fixo com uma empresa, eu já abri meu CNPJ, estou com uma empresa já grande, com uma equipe, foi muito rápido, mas ainda assim eu estou conseguindo levar as coisas. Estou com um contrato fixo com uma empresa de São Paulo, mas que tem uma filial aqui no Maranhão, aqui em São Luís, e eu estou com mais outros 2 contratos também, é, pela empresa, então eu consegui dar um gás para a empresa, estou começando a ter a minha carteira de clientes, o que é algo muito bom. Legal. Então você tem basicamente 3 empresas que você é responsável técnico das empresas ou você tem um contrato de projetos mesmo? Eu tenho contrato parceria PJ, não é responsabilidade técnica. Ah, tá. Não é responsabilidade técnica, é PJ mesmo. E você tem Exato. uma equipe, é isso também? Isso. Hoje eu tenho uma equipe geral, contador, tem umas pessoas que cuidam do meu Instagram e tenho mais um sócio e um estagiário, que a gente consegue fazer todos os tipos de projeto. O que vier a gente faz. Ah, legal. Então é você mais um que trabalha com a parte de projetar mesmo, de projetos, mais um estagiário e Exato. mais a parte de mídias sociais ali. Exato. Entendi. Legal. E parte de laudos, está fazendo alguma coisa também para essas empresas ou não? Só projeto mesmo? Os laudos eu fiz o seguinte, aqui na minha região, eu até busquei ainda clientes, fui nas localidades, algumas empresas têm resistência, porque aqui em São Luís especificamente é uma cidade um pouco difícil, porque não existe essa fiscalização que a gente quer, então o cara não vai pagar um valor de um laudo, então eu também não vou pagar, não vou cobrar pouquíssima coisa, porque vai só dar trabalho, eu praticamente vou pagar para trabalhar. Então eu vi que eu precisava utilizar aquelas planilhas, tudo, o checklist de tudo. Eu comecei a utilizar de outra forma, porque como eu estava atuando na área de projetos, por exemplo, andaime, estrutura metálica, eu fiz alguns projetos de exaustão também, eu estava fazendo o projeto em si. Então eu comecei a pegar os documentos e trazer isso para o meu projeto. Então ali, naquelas normas resumidas, por exemplo, eu tinha todo um checklist de tudo que eu precisava fazer. Eu seguindo aquilo, eu sabia que eu estava exatamente dentro dos padrões da norma. Então, eu consegui adaptar de uma forma que eu consigo trazer para a área de projetos mecânicos. Então, todos os projetos que eu faço já estão nessa área e eu tenho a plena certeza de que está tudo dentro das normas, que está tudo atendendo o que é necessário. Legal. Então, ó, o Gino Márcio está falando sobre as normas reduzidas ilustradas, que é alguns materiais que a gente traz dentro do treinamento, que é como se a gente pegasse as normas, né, da ABNT e deixasse ela de uma forma mais digerível, né, para o engenheiro mecânico entender, com imagens, com links, com vídeos, né, mais explicativa, numa linguagem ali mais fácil de ser entendida, E é e bem intuitivo, muitas delas também menor, né, mais reduzida, né? mesmo. Realmente é um material muito bom. Legal. Fora o checklist também que ele falou, só dando uma traduzida aí no que você falou, né? E mais cedo você tinha falado também sobre a nossa comunidade. Você se referia à comunidade do Telegram, é isso? Isso. Inclusive, eu consegui pegar um projeto de andame por conta de uma indicação de uma pessoa dentro da comunidade. A pessoa é de São Paulo e ela viu que eu já tinha postado alguns projetos de andame, então ela entrou em contato comigo. A gente fechou uma parceria e a gente conseguiu realizar esse projeto de andame, eu aqui no Maranhão e a pessoa em São Paulo. Cara, então eu digo assim que o network, essa comunidade, a gente consegue, todo mundo se ajuda financeiramente, em relação ao conhecimento, em relação a tudo. Se eu tenho alguma dúvida, é só falar com o pessoal que tem alguém, eu tenho certeza ali que sabe, então isso é uma coisa boa demais, essa comunidade. Legal. Esses dias o engenheiro João
de Goiás, não sei se você viu, ele postou lá que ele precisava de um projetista para um projeto de uma máquina lá. Ele até estava procurando parcerias. Aí depois eu vou até falar com ele se ele já arrumou, mas não sei se você Eu não chegou a ver, cheguei a não. ver. Não cheguei a ver, não, Não. porque essa semana foi um pouco corrida. Ele comentou até comigo isso. Mas legal, que bom. É bom que nem todos os engenheiros mecânicos são especializados em projetos, né? Você já é especializado em projeto. Então, que nem, por exemplo, aqui na minha empresa, na Engenharia de Soluções, nós não fazemos projetos. Todos os projetos são terceirizados. Então, a gente um ajuda o outro, né? Uma mão lava a outra. Perfeito. A gente é mais especializado em laudos, tudo que é projeto, a gente passa para os engenheiros projetistas e a gente faz o trabalho junto. Show. Exato. E eu gosto sempre de perguntar o seguinte, tá? Não sei se você não quiser responder, também não tem problema. Mas aí é tranquilo, só falar que você não quer responder, pronto. Eu costumo perguntar assim, qual que é o maior serviço que você já fez como engenheiro mecânico autônomo? Só para o pessoal ter uma noção, né, de até quanto pode chegar e em quanto tempo, de repente, pode ser feito. Dá para falar assim, não exatamente, mas dá para falar. Um exemplo, eu tenho um contrato que eu sou PJ, mas eu estou praticamente executando um serviço que sou eu sozinho mesmo, e só um contrato eu já fico batendo quase 5 dígitos, certo? Com um contrato. Fora que tem outros contratos, então a gente consegue ter uma renda muito boa. E, cara, isso é muito bom, essa liberdade financeira. E, além disso, eu consigo trabalhar também, às vezes, a maioria das vezes, de casa. Então, eu consigo fazer os meus horários, eu combino com o pessoal, às vezes, quando tem reunião com o cliente, eu faço de casa. Então, é uma coisa muito boa que a CLT não me daria essa oportunidade. Eu tenho que estar lá na empresa todo dia, de 7 da manhã às 5 da tarde, e para mim é uma coisa que não faz sentido, mas nem sempre é o que a gente quer, né? Às vezes é necessidade, enfim, eu consigo entender esse lado também. E só para entender melhor, como é que funciona esse contrato? Ele tem algumas demandas fixas, só para a gente entender, tipo, o valor e o que é o serviço mesmo. Esse contrato é um serviço na área do porto que a gente está fazendo. Como eu entrei em contato com essa empresa e imaginei uma parceria para a gente, tá? Eles compraram a ideia, então a gente fechou esse contrato e a gente está fazendo um projeto na área do porto, certo? Inclusive é um projeto em navios, algo muito grande mesmo. Então, é basicamente esse o contrato. Tá, mas esse valor, por exemplo, de 5 dígitos, é mensal, é anual, Mensal. como que ele Mensal. funciona? Mensal. E aí, nesse contrato mensal, eles vão te passando as demandas que eles precisam dentro do escopo que vocês já fecharam de projeto, é isso? Exato, exatamente. Entendi. É como se ele fechasse com um projetista, com uma empresa que fornece projetos, né, cada um estando no seu local, e Exato, você fornecesse os documentos conforme ele vai te demandando. perfeitamente. Entendi, legal. Hoje em dia tem muito engenheiro mecânico atuando assim, né? Que as empresas antigamente, que elas faziam? Ah, contrato de engenheiro mecânico, bota ele para trabalhar aqui e ele vai fazer tudo aqui. Só que aí tem que pagar 13º, férias, imposto e etc. E aí as Fora que o empresas salário do começaram. engenheiro seria menor por conta desses encargos. Exato, também. A empresa paga mais, vai mais para imposto do que para o engenheiro, né? Exato. Sendo que ela pode pagar um valor que vai quase que integral para o engenheiro, e esse engenheiro mecânico ele pode atuar para 2, 3, 4, 10 empresas paralelamente, fazer que nem você faz, montar uma equipe, né? Ter estagiários, sócios e etc., e poder escalar melhor no negócio, né? Para você ter uma noção, eu já trabalhei com essa questão de planilha de orçamento hora-homem. Eu já fiz um serviço, já orcei um serviço de que os encargos em cima de um trabalhador eram de 100%. Ou seja, se uma empresa me contrata como um engenheiro pagando 5 mil, 8 mil por mês, a empresa me daria os 8 e pagaria no total os 16, porque eu tenho os outros 8 ali de encargo. Então, é uma coisa que é um pouco complicado hoje no Brasil, essa questão de encargos. Às vezes a gente paga Exato. muita coisa e a gente não tem tanto esse retorno. Exato. E quanto mais a empresa fatura, pode ter certeza que mais ela vai estar pagando para outros funcionários, né? Porque quanto mais Tá? fatura,
mais trabalha e com certeza está pagando mais funcionários, né? Isso é normal. E, cara, o que você já imaginou na sua vida, ou melhor, o que você nunca imaginou, de repente, para a sua vida, que hoje você trabalhando autônomo, você vê que isso é possível, sabe? Tipo de coisa que nem você já falou aí, por exemplo, de eu poder ter mais liberdade de tempo, trabalhar de casa, beleza. Agora, sendo um pouco mais específico, o que isso pode te gerar que nunca você imaginou na sua vida, que depois do treinamento, depois de você começar a atuar como autônomo, isso você vê que é possível hoje? 2 pontos, um lado profissional e outro lado pessoal. O lado profissional é que essa liberdade nesse contrato eu consigo buscar outros contratos, e que é o que eu faço hoje em dia. Eu não estou trabalhando só com um contrato fixo, eu estou trabalhando com vários. Então, eu consigo administrar meu tempo. Então, às vezes eu vou lá para a sede da empresa, às vezes eu vou para outra, e eu consigo ficar nessas empresas durante a semana. E para o lado pessoal, é que já teve várias vezes de eu estar em outra cidade, por exemplo, fazendo uma coisa extremamente grande no navio, e eu tô lá no meu interior, que eu gosto de ir, e eu tô lá fazendo isso, enquanto eu tô literalmente em 2 lugares, eu tô em outro lugar resolvendo alguma coisa de um navio, de um porto, alguma coisa nesse sentido. Eu nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Eu tô fazendo muito contato também com o pessoal de fora. Por exemplo, esse projeto que a gente está fazendo lá nesse porto, tem muita gente de fora, já que é uma multinacional. Então, inclusive, a gente já teve várias reuniões em inglês. Só abrindo um parêntese aqui rapidinho. Estuda inglês, porque vocês podem precisar. Eu estou precisando agora, então eu estou correndo atrás um pouco para estudar. Mas, enfim, é uma coisa que eu nunca tinha imaginado, porque eu estou tendo reunião com pessoas de fora do Brasil, e é uma coisa que eu realmente não consegui imaginar, acho que 6 meses atrás, um ano atrás. É uma coisa assim de outro mundo. Show. Legal, muito bom. E, cara, se você pudesse dar uma dica hoje para quem está começando agora, para quem é recém-formado, para quem de repente tem um trabalho CLT, mas pensa nisso também, de ter uma liberdade de tempo, uma liberdade, né, de poder curtir mais, ter mais qualidade de vida. Qual a principal dica que você daria? A principal dica é que comecem, porque às vezes a gente fica muito travado. Será que eu vou? Será que eu não vou? Eu tenho medo disso. Cara, medo sempre vai dar, até porque a gente está fazendo uma coisa nova. E outra coisa é que a gente não tem nenhuma garantia, a gente não tem uma garantia de um salário. Se bem que um salário de um CLT também não é nada garantido, como tu comentou que a empresa pode falir qualquer hora e acabou o salário. Mas sempre vai ter aquele frio na barriga, até porque a gente está entrando num terreno novo, a gente está. Eu associo da seguinte forma: a gente está entrando numa sala escura que a gente não sabe o que tem nessa sala. Mas aí quando tu liga a luz, que é quando tu já tem mais conhecimento do que tu tá fazendo, tu consegue ver que ali é um local perfeito para ti. Então, a dica é: comecem, mesmo com medo, estudem, façam contato com as pessoas, sempre busquem a orientação de alguém. Se tu quer chegar num lugar que tu tá vendo que alguém já tá lá, então vai lá nessa pessoa. Cara, tem como tu me ensinar isso? Não quero nem receber, eu só quero que tu me ensine. Eu mesmo já fiz vários serviços quando eu tava começando, que eu cheguei pra pessoa, cara, tem como tu me ensinar isso aqui? Eu não quero receber, não, eu só quero aprender, eu vou ficar com 6 meses contigo. Eu já fiz os 2 serviços dessa forma. Então eu consegui aprender muita coisa em pouco tempo e sem esperar nada em troca. Eu só queria realmente aprender e ajudar quem estava me ajudando também. Então a dica é essa. Quem tem que começar, cara. Isso é fundamental. Melhor momento é agora, né? O Justo. pessoal fica, mas que eu preciso disso, mas que eu preciso daquilo, mas que eu preciso fazer isso primeiro, preciso ter alguma coisa melhor. Não, o melhor momento é agora, do jeito que você está agora mesmo, né? Justo. Perfeito. E aí, conforme o tempo, lógico, você vai profissionalizando, vai melhorando, vai aperfeiçoando, né? Mas o melhor momento é agora. Show de bola. Bom, cara, acho que é isso. Passa o nome da sua empresa aí, caso alguém quiser entrar em contato contigo, né? Quiser precisar de algum projeto aí de repente, passa o nome da empresa aí. O arroba da empresa é Saraiva Engenharia, certo? Qualquer dúvida, Saraiva engenharia. Engenharia. Tem o meu portfólio lá na minha descrição. Eu atuo muito nessa área de projetos, estrutura metálica, laudo, projeto de equipamento e, e essa área em geral industrial. Show de bola. É isso.
Márcio, obrigado, viu? Obrigado por compartilhar um pouco do seu tempo mais uma vez. Gosto sempre de salientar isso, cara, porque hoje em dia é muito difícil as pessoas quererem compartilhar um pouco, né? Hoje o tempo é tão sagrado, né? Tão importante aí na vida de todo mundo. Então, compartilhar um pouco de tempo e além disso, né? O conhecimento também, né? Ó, eu comecei por aqui, então vão por aqui, porque aqui dá certo. Esse é o caminho, é assim que eu fiz. Então, compartilhar um pouco do tempo e do seu conhecimento, que, como você mesmo disse, né? Vale muito para quem está começando agora, né? Então é isso. Obrigadão mesmo, viu? Cara, eu que agradeço. Realmente é uma coisa importante, principalmente porque a gente tá se dispondo a ensinar pessoas. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer também. Então, se alguém que tiver dúvida em algum projeto, tiver dúvida no curso, tiver dúvida em qualquer coisa, pode entrar em contato comigo que eu ajudo também. Não tem história. Qualquer hora a gente se ajuda. E agradecer de novo a oportunidade, Daniel. Obrigado por tudo, pelo curso. Cara, tu realmente me ajudou muito porque eu não teria conseguido chegar em algumas coisas, não conseguiria ter pensado em algumas coisas sem a tua ajuda na comunidade. Então, cara, eu sou muito grato por isso e muito obrigado mesmo. Valeu, Márcio. Obrigado. Boa noite aí e até a próxima. Valeu, boa noite. Falou, tchau, tchau.